Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todos os amados ouvintes da Rádio Melodia 106.1. Deus abençoe aqueles também que estão pela Rádio Cristo é Vida, pela internet. Deus abençoe a todos quantos vizinham a cidade de Ourinhos, cidades da região. Deus abençoe os queridos ouvintes, irmãos em Cristo Jesus nosso Senhor. Nessa tarde tão calorosa, tão gostosa, nós agradecemos a Deus por tudo, quer faça frio, calor, inverno, verão. Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, não é? Não devemos murmurar de nada. Deus sabe melhor todas as coisas que Ele faz, tem um propósito, é verdade. Diz que um homem andando abaixo de um prédio e de repente caiu um pelote lá de cima do último andar e por pouco não pegou ele. E alguém vindo aquilo disse como Deus faz as coisas, né? Um pouquinho a mais que ele tivesse andado, aquilo tinha caído sobre a sua cabeça e feito estrago. Mas Deus, sabendo de antemão todas as coisas, certamente encurtou os seus passos, né, para que aquilo não pegasse na sua cabeça. Então, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, tá bom? Nós vamos dar nossos avisos nesta tarde, antes de mais alguma coisa. Pastor João Luiz Massoli está em Piraju, na Avenida Humberto Martione, 1265, cultos aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, bom? Aí em Piraju, Avenida Humberto Martione, 1265, cultos todos os sábados aí com o pastor João Luiz Massoli, igreja. Deus abençoe. Também ele está em Avaré, na rua Francisco Gurgel Pismel, número 450, Vila Martins 3. Cultos aos domingos, às 18 horas e 30 minutos, ele está também iniciando o culto. Temos irmãos nos ouvindo lá de Avaré. Deus abençoe. Deus abençoe minha esposa, minha filha, ou minhas filhas, né? Meus parentes que estão me ouvindo. E toda a bendita igreja de Ourinhos, irmã Magda, irmãos que estão nos ouvindo, irmã Cacilda e outros irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos, tá bem? Nós vamos ver um lindo hino nesse momento, acho que é o sacrifício de Abraão, se eu não me engano. Deus abençoe o irmão Gustavo na técnica de som e que Deus nos abençoe aqui no decorrer da programação. Um dia em Beceba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar.
Nosso endereço aqui em Ourinhos é Rua Manuel Pessoa, número 46, do Jardim Josefina, tá bem? Se você deseja nos visitar, ou se desejar a nossa visita também, estamos à disposição. Amanhã, culto de oração, se Deus quiser, em primeiro lugar, e domingo pela manhã, culto de pregação da palavra. Pois bem, amados, eu quero ler uma escritura, antes de entrar aqui na Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 8, quando a Bíblia fala de nosso pai Abraão, o amigo de Deus, o homem da fé, o qual não era judeu. Abraão era um gentil, filho de pais idólatras, né? Mas Deus, na sua misericórdia, chamou Abraão para servir-lhe, inclusive disse: Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Então a Bíblia, falando de Abraão, diz: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele chamou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu-se na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Deus lhes abençoe. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua o mesmo. Eu quero dar um testemunho nesse momento. Há cerca de uma hora, menos de uma hora, aconteceu em casa. Minha esposa perdeu a sua ponte. É uma coisa que nos custou caro e é ruim perder uma coisa como essa. E eu pensei, já há alguns dias procurando a ponte, não encontrando, entrei num quartinho da casa e falei: Senhor, dá a ponte da minha esposa, ela tem vergonha de andar sem a ponte e ela está triste por perder sua ponte. O Senhor me dá, deixa eu achar para ela. E peguei as bolsas dela, procurei nada, de repente fui para outro quarto e, sem querer, mexendo num saco, a ponte estava pendurada debaixo daquele saco. Eu peguei e falei: Mira, o Senhor Jesus me deu sua ponte, está aqui. Ela encheu os olhos de lágrima, agradecida a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, Ele pode responder no mesmo instante que nós pedimos, como Ele pode demorar para nos responder, como que para Abraão Ele levou 25 anos para materializar a promessa do filho prometido chamado Isaac. Outro testemunho, o profeta de Deus estava pescando com o irmão Laile das Testemunhas de Jeová, e na pesca um dos irmãos fisgou um peixinho pequenininho e, tirando o anzol, arrancou-lhe as guelras, o intestino, arrancou-lhe tudo e jogou na lagoa novamente. E o profeta, olhando para aquilo, disse: Peixinho, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe dou a vida novamente. E o peixinho ressuscitou, nadou e foi para as profundezas do lago. O irmão lá, ele disse: Irmão Brana, isso é para nos repreender? Ele falou: Não, irmão Laile, isso é para mostrar que Deus é Deus de grandes e Deus de pequenininhos também. Tá bem? São dois testemunhos lindos, que são verdades, né? Tem testemunhos oculares que presenciaram. Eu não presenciei, mas eu creio, porque os filhos de Abraão, eles são da fé, eles não são da lei. Os filhos de Abraão são da fé e da graça, né? Tudo que os filhos de Abraão fazem é pela fé, porque a Bíblia diz: tudo que fizer sem fé é pecado. E o que Abraão fez diante de Deus é uma coisa tão gloriosa que poucos homens
teriam coragem de fazer, porque depois de receber o filho da promessa, esperando 25 anos, embora Abraão e Sara foram transformados perfeitamente. Abraão tinha 100 anos de idade, Sara 90. Mas eles foram tão transformados que Abimeleque, quando Abraão e Sara chegou numa certa cidade, e Abraão disse que era irmão de Sara, como na verdade era por parte de pai, Abimeleque quis tomar-lhe por esposa, porque Sara estava transformada, estava linda, uma moça bonita. E Abraão, num certo sentido, ele não falou a verdade, não vou chamar-lhe de mentiroso, não posso fazer isso. Abraão deixou a coisa passar, só que quando Abimeleque se preparou para deitar com Sara, se arranjou, mandou arrumar Sara e foi deitar-se com ela, Deus apareceu e disse: tu és um homem morto. Falou: por quê, Senhor? Porque a mulher com que estás é mulher de profeta. Abimeleque falou: Senhor, o senhor sabe que sou inocente. Quanto a isso, ele falou: bem pela inocência do seu coração é que estou te avisando, não é? Te poupei a vida, em outras palavras. E aí ele foi conversar com Abraão e certamente não achou bom o que Abraão fez, porque ele correu risco de vida como toda a sua população, como todo o seu povo, né? O rei Abimeleque. Mas, amados, o que eu quero falar nessa tarde é sobre a coragem e a fé de Abraão no Deus vivo, no Deus de Israel, né? Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Veja que coisa tremenda. Depois de esperar 25 anos, Deus pede a Abraão para que leve Isaque ao Monte Moriá e ofereça-lhe em holocausto. E quando Deus provou, não tentou, porque Deus não tenta, Deus nos prova. Mas tentar, Deus não nos tenta, não. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Ele não era mais Abrão, era Abraão. Disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Vocês sabiam que todos os filhos de Deus, através de Abraão, todas as nações, quando Deus fala, eles respondem como Abraão e como Maria? Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E Abraão disse a Deus: eis-me aqui. Sua atitude de reverência, de obediência, de humilhação, de submissão a Deus. E disse Deus para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, porque era o filho da promessa. Diz o mensageiro de Deus que tudo no céu para Abraão é Deus, era Deus. Mas na terra tudo que Abraão tinha era Isaque, o filho da promessa. A quem amas e vai-te à terra de Moriá e oferece ali holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Oh, meus irmãos, eu fico pensando, depois da viagem de Abraão, quando ele avistou esse monte Moriá, que dor deve ter batido no coração do homem chamado Abraão, não sabendo o filho, não sabendo a mãe, porque se a mãe soubesse, ela faria um escândalo terrível e não permitiria Abraão levar Isaque. Mas Abraão saiu pela madrugada em direção à montanha. Então nem a mulher sabia, nem Sara sabia, nem Isaque sabia, e nem os moços, os servos de Abraão que com ele foram. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, veja, Sara ainda certamente estava repousando, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera.
Que coisa tremenda é esta, né? Se aquele profeta chamado Jonas tivesse ido direto a Nínive e não a Tarsis, não teria ele passado tudo o que passou e trazido o tormento que trouxe sobre o navio e sobre sua tripulação, simplesmente por tomar uma direção errada, uma direção que Deus não lhe mandou ir. Deus não mandou ir a Tarsis, Deus mandou ele a Nínive, pregar a Nínive, para que Nínive se convertesse ao Senhor. Mas você sabe que Jonas sabia que Deus era misericordioso e que se ele pregasse a Nínive, o povo se arrependeria e Deus não julgaria o povo naquele tempo. Tanto é que Deus só julgou Nínive na história 150 anos depois daquela passagem de Jonas por Nínive. E quando Jonas foi, né, não querendo, ele pegou o navio para Tarsis, mas quem levou ele para Nínive foi um grande peixe. Eu creio que uma baleia, perfeitamente. Uma baleia pode engolir um homem tranquilamente, sossegadamente. Isso é provado por ciência, não é? Então, ele não quis ir de navio, foi de peixe, passando mal, certamente vomitando, sentindo o cheiro das guelras, do intestino, o batimento do coração da grande baleia nos seus ouvidos. Ele passou muito mal, mas ele orou e Deus ouviu a sua oração e ele disse que Deus tirou-lhe do profundo do inferno, que são as profundezas do mar em que ele estava no ventre da baleia. Aí ele passou por Nínive pregando arrependimento. Nínive se arrependeu, não somente o rei, rainha, príncipes, mas todo mundo na cidade de Nínive se arrependeu. Tiveram que vestir saco, jejuar, até os animais tiveram que jejuar, e Deus então passou sem visitar Nínive naquele tempo com seu juízo. Pois bem, a humilhação de Nínive trouxe a misericórdia de Deus. Agora Abraão está diante de um quadro. Eu tive um pastor, não vou citar o nome da igreja, ele diz que não obedeceria a Deus neste caso. Eu falei, o senhor está mostrando que o senhor não é semente de Abraão. Porque semente de Abraão, se Deus mandar cortar minha cabeça, se Deus mandar alguém cortar minha cabeça, eu vou dar o pescoço para cortar. Pode cortar, Deus mandou. Por que eu vou impedir uma coisa que Deus mandou? Então Abraão, sendo homem da fé, pai das nações, tanto é que nós, os gentios, somos visitados em Abraão pela fé. Abraão era monoteísta, ele crê em um único e verdadeiro Deus. Nós somos monoteístas, cremos em um único e verdadeiro Deus. Não somos politeístas. Somos descendentes de Abraão. E todo descendente de Abraão, ele vive pela fé. Ele não vive pela razão, pela lógica, pela mentalidade, pela teologia, né? Pela ciência. Não, ele vive pela fé. Então Abraão foi de madrugada, levando seus moços, Isaque, levando a lenha, e chegou ao lugar que Deus lhe dissera. Agora, se ponha no lugar de Abraão, quando ele vê o Monte Moriá, que não devia ser tão alto assim, para Abraão subir com seu moço, o animal, as lenhas. Creio que não seria tão alto. Um dia eu vou pedir a medida do Monte Moriá e falarei aos irmãos. Mas veja, e ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Oh, meu Deus! Pensa no coração deste pai. Pensa no coração deste homem. Quanto deve ter doído a hora que ele viu o monte. Sabendo ele unicamente pela petição de Deus, que ele não subiria um monte para fazer uma adoração assim, espiritual, mas sim uma adoração literal, física, que traria Isaque, que é um tipo de Cristo, para ser sacrificado. Vejam bem que coisa tremenda essa. E disse a Abraão,
aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Mas como ele sabia que ia matar o filho, agora ele diz aos moços: vocês ficam aqui, eu e o moço vamos adorar e retornaremos. Ele falou no plural, ele não falou que voltaria sozinho. Sabe o que o profeta disse? Abraão tinha fé, porque Isaac veio do nada, veio do impossível, veio pela fé, veio do extraordinário, veio do sobrenatural. Ele creu que Deus ressuscitaria Isaac depois de imolado, e ele desceria com Isaac para voltar com os moços e voltar para casa. Então ele deu essa ordem: vocês fiquem aqui. Eu e o moço subimos, adoramos e tornaremos para vós. Você viu que fé poderosa? Por isso que Deus chamou Abraão, irmãos. Por causa da fé. Vocês sabiam que se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam? Vejam bem, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador. Eu pedi a dentadurinha, eu pedi a ponte para Jesus agora há pouco na minha casa, perdida num lugar que não dava para achar mesmo. Eu falei: não jogaram no lixo? Eu já olhei todo o lixo, todavia estava debaixo do saco grudado. E eu pedi para o Senhor Jesus. Eu estou falando com honestidade, sinceridade. Eu não ia inventar uma mentira como essa, eu pagaria no inferno diante de Deus. Crente não vive mentindo, crente fala a verdade. Eu pedi para o Senhor Jesus no quartinho: Senhor, dá o dentinho da minha esposa. Ela está triste, ela tem vergonha de adiantar-se a ponte. E eu vou direto a um quarto, mexo num saco, o dente cai no chão. Oh, irmãos, se isso não for fé, eu não sei o que é. Aí eu falei para ela: vale um glória a Deus? Vale um aleluia? Claro que vale. Aí eu falei: Deus, como o Senhor deu o dentinho para minha esposa de volta, dá o que eu tenho pedido ao Senhor, que não é para mim propriamente, é para os outros, Senhor. Por quê? Vida eterna não é viver para si mesmo, gente. Eu estava ouvindo uma programação agora há pouco, me deu nojo. É só petição de dinheiro, dá uma vergonha o evangelho. Virou negociato o evangelho. Virou meio de ganhar dinheiro, exploração da fé do povo. Dá 10, dá 1000, dá 100 se você tem fé. Deus não mandou fazer nada disso. Leia Coríntios 9, 27. 2 Coríntios 9, versículo 7, para você ver o que está escrito. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. E cada um conforme o seu poder, conforme a sua aquisição. Um negócio vergonhoso ver programação de rádio, televisão, gente pedindo dinheiro. Ô esmoleiros, vão pedir para Deus. Ontem eu ouvi uma velhinha que disse: não peça nada para ninguém, peça só para Deus, que Deus dá e não lança em rosto. Ora, muitas vezes as pessoas dão e lançam em rosto. E o que você faz com a mão direita, a esquerda não pode saber. Eu tenho que fazer coisas que ninguém sabe, só eu e Deus. Nem minha esposa sabe. Então, esses são os homens da fé. Os homens que confiam em Deus. O profeta disse: Deus te chamar, Deus vai cuidar de você. Agora você fica pedindo dinheiro, você não tem segurança que Deus vai cuidar de você? Você tem que ficar esmolando, pedindo, como que diz, acionando, como que eu digo aí, ó, como se faz pegar carro velho, manivelando as pessoas, dizer: você que tem 100 no bolso dá, você que tem 1000. Que vergonha, pregadores do evangelho. Eu só não trabalho porque não arrumo emprego por causa dos 70 anos. Mas eu quis trabalhar esses dias, mas minha esposa não deixou. Eu fui comprar uma moto zerinha para mim trabalhar com moto, para ganhar mais dinheirinho, para mim sobreviver. Falei: não vai fazer isso, Deus tem cuidado de você, não dá certo. Falei: tá certo. Mas então os homens da fé vivem por fé como Abraão. Abraão tinha convicção que se ele matasse o moço, imolasse o moço, Deus o ressuscitaria, entregaria nas mãos de Abraão ele vivinho, e Abraão desceria como prometeu. Ele teve certeza, convicção, o que ele prometeu: eu e ele adoraremos e voltaremos a vós. Vocês viram que o homem de fé
Então tenha fé em Deus. Peça a Ele. Deixa de estar mendigando aos homens, implorando aos homens, ajoelhando-se diante de homem, adorando o homem. Para com isso, adora a Deus. Não diz a Bíblia que Deus é o dono da prata e do ouro? O que custa Ele nos abençoar? O que custa Ele mexer nos teus tesouros para nos ajudar? Não custa nada. Então veja, vamos ver Abraão subindo então. Abraão então sobe, né? E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, ó, ainda ia ser imolado, ainda estava levando a lenha que ia queimar-lhe. Veja que coisa. Pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Lá vai o filho e o pai. Gente, eu estava vendo um testemunho de um moço ontem, ele chorando, seu pai já tinha partido, e ele tão arrependido de não fazer o que o seu pai mandou. Você sabe que tem muitos filhos amaldiçoados, muitas filhas amaldiçoadas por desobedecer pai e mãe, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, porque é o primeiro mandamento com promessa, e vivas muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas desonra teu pai e tua mãe, você está no inferno. Você está perdido e perdida. Você vai encontrar com o demônio por desonra de pai e mãe. Isso é verdade, eu tenho experiência disso quando eu era garoto. E eu bebia com os colegas em São João, Santo Antônio, essa coisa da idolatria que eu não conhecia o evangelho. E a mamãe disse, não vai na festa, Ezequiel. Eu disse, eu vou, mãe. Não vai, eu vou, não vai, não vou. E eu fui. Sabe como eu voltei? Igual um saco de arroz jogado na porta de casa. Eu quase entrei em fase de... como eu posso dizer, quando as pessoas vão para o hospital e ficam meio vida, meio morte. Entrei nesse estado. 2 dias depois, aproximadamente, que eu voltei e falei, onde que eu estou? Minha mãe falou, te jogaram na porta aqui, feito um saco de arroz, um saco de batata, morto e vomitando. Mas Deus teve misericórdia de você. Vocês sabem, aquilo me ensinou uma grande lição. Moço e moça que está me ouvindo, filhos de Abraão, filhas de Abraão que estão me ouvindo, ouça teu papai, ouça tua mamãe, principalmente se eles são servos do Deus Altíssimo, se eles honram ao Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, respeitem eles, não respondam, não xinguem, não raiem com seu pai e sua mãe, não os ofenda, porque o dia no caixão que você ver ele, eu vou falar uma coisa aqui, ó, e é direcionado a alguém aqui, ó. Eu prefiro dar uma rosa para uma pessoa que está viva e que eu veja ela, viu, ô sujeito, do que dar um buquê de flores depois dela morta, tá? Isso é pro seu governo. Talvez você esteja me ouvindo e entendendo o que eu estou falando. Eu prefiro dar uma rosa para uma pessoa enquanto está viva na minha presença, depois ir como um hipócrita, chorando lá no seu funeral. Ah, era meu amigo, era meu irmão. Um choro fingido, hipócrita, choro, lágrima de crocodilo. Eu prefiro dar uma rosa, por isso que eu elogio. Por isso que eu elogio. Uma vez uma irmã chegou para o irmão Brana, no fim de uma pregação, e disse, irmão Brana, que mensagem maravilhosa. Falou, obrigado, minha irmã. Ele ficou contente. Chegou um pregador diante dele e falou, eu não quero ser como você não, Billy Branham. O quê? As pessoas ficam elogiando, agradando. Ele falou assim, eu conheço você e conheço ela. O elogio dela, eu conheço. Foi de alma, de espírito, mas o seu... Se você me desse, eu conheceria por meio de qual espírito está vindo. Porque se você não é convertido, o seu elogio é fabricado, é hipócrita, é fingido. Porém, elogio de um homem de Deus é verdadeiro. Quando a gente fala que ama uma pessoa, a gente ama. Eu amei tanto meus colegas de rua que eu tomei 2 tiros no peito. Só que as balas desviaram. Mas eu não corria, morria junto com eles. Então eu sempre fui assim, se eu tenho uma amizade, é de verdade. Eu não falo mal daquela pessoa pelas costas. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu chamo aquela pessoa e falo de frente a frente. Porque isso é hipocrisia, isso é fingimento, isso é antiverdade. Tem alguma coisa contra alguém? Chame a pessoa, fale com ela, exponha.
estou sentindo por isso, estou sentindo por aquilo, e acerte aquela coisa. Mas então, se eu elogio alguém aqui na rádio, graças a Deus, é porque eu amo a pessoa de coração. Eu amo de alma. Não congrega comigo. Nunca foi na igrejinha que eu sou pastor, mas eu amo. Porque vejo um homem digno, um homem de trabalho, um homem de honra, um homem de guerra, um homem que luta pela cidade que eu moro. Se você não ama as pessoas que lutam pela cidade que você mora, vai embora de Ourinhos, sobe daqui. Se você não ama Ourinhos, vai embora daqui. Eu amo Ourinhos. Deus me deu 7 filhos e criou-os todos aqui em Ourinhos. Nunca me deixou faltar nada nessa cidade. Deus abençoe as leis constituídas dessa cidade. Desde prefeito a verdadeiros vereadores, a juízes, a promotores, a polícia militar, a todo mundo. Deus abençoe até os cadeieiros que se convertem a Cristo. E vocês que nunca se converteram, vocês podem se converter. Vocês estão vivos e têm oportunidade de serem salvos. Não pense que porque você está numa cadeia jogado, ignorado pela família, ignorado pela igreja, ignorado pela sociedade, ignorado pelos políticos, não pense que você está perdido, não. Você está vivo, você tem chance de ser salvo. É gostoso pregar debaixo de inspiração, né? Eu leio, mas eu amo a inspiração. Porque a inspiração vem do Espírito Santo. Vocês veem que eu não estou falando besteira aqui, não. Viu? Eu não estou falando besteira. Se eu falar que eu amo o irmão Gustavo, eu amo. E não falo pelas costas dele de jeito nenhum. Se algum dia eu tiver alguma queixa, chego nele particularmente, como dizia o profeta. Se você me ver errado em alguma coisa, chama-me privadamente, fala comigo e eu me corrigirei. Mas o hipócrita não. O hipócrita na frente te dá abraço. Irmão Brana diz, quantos pregadores me abraçaram e dizer, irmão Brana, como nós te amamos. E ele conhecia, gente. Ele era a revelação, ele era a manifestação do Filho do Homem. Ele não era o Filho do Homem, Jesus Cristo, era a manifestação. Jesus Cristo morava nele, agia nele, curava nele, pregava nele. Ele era o instrumento na mão de Deus. Mas quantos o abraçavam chamando, ô precioso irmão Brana, como nós te amamos. Dizia, tudo hipocrisia. Eu sabia que eles me odiavam. É? Mas tá bom. Vamos voltar para Abraão. Está acabando nossa hora. Então disse Abraão. Quando o filho disse. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Disse, meu papai, o meu pai, ô filho obediente. Ó filho exemplar, tome esse exemplo, moços e moças, pelo amor da tua vida e da tua alma e da tua salvação, pelo amor de Deus. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício, meu pai? Ô dor! A Bíblia não relata, mas não sei se Abraão naquela hora não derramou-se em pranto, em lágrimas, sabendo que o cordeiro era o próprio filho. Você sabe que Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro de Deus, a Bíblia diz que Deus gostou de moê-lo, Deus amou, Deus quis moê-lo, enfermá-lo, para poder nos salvar pelo seu sangue precioso. Sabe o que Abraão respondeu para Isaque? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho. Gente, acho que se fosse eu tinha corrido léguas de Abraão. Eu tenho um filho Isaque, ele chama Foguinho. Ele começa, eu vou ficar quieto aqui que eu posso complicar a vida dele. Ele aprontou uma na Cidade do Óleo, o prefeito teve que pagar. Mas o bicho para aprontar. Mas hoje é um bom menino. Mas quando eu ia pegar eles para dar couro, para ensinar, para corrigir, ô correria, não tinha muro que segurava. Não tinha mato que segurava, não tinha rio que segurava. Se fosse preciso, eu atravessava o rio a nado para o pai não corrigir. Mas eu esperava depois da hora certa, né? Fala, vem cá, meu filho. Vamos à correção.
para você não fazer mais isso. O pai vai lhe corrigir, porque você fez isso assim, assim, não deveria ter feito. Teve um que disse, pai, pode bater, pai, pode bater. Eu fiz errado. Um esses dias, dos mais velhos, chegou em mim e disse, pai, obrigado pela educação, pelo ensinamento, pai. Se não fosse o senhor, seria um bandido, um traficante. Não condeno os traficantes, não. Peço que Deus os salva. Não condeno as lésbicas. Peço que Deus as salve. Não condeno o homossexual. Eu peço que Deus os salve porque ele tem uma alma. Os atos são pecaminosos. Mas tem uma alma ali que pode ser contornada pelo poder de Deus, transformada pelo seu poder de transformação e tornar-se um justo, uma justa, tornar-se um santo, uma santa. Oh, eu já batizei 8 traficantes. Inclusive um é meu genro. Inclusive um é dos meus filhos. E eu os amo. Na vila que eu moro eu não desfaço de ninguém, gente, de ninguém. Seja traficante, seja matador, eu não desfaço de ninguém. Eu amo as pessoas e creio que isso é o certo, é amar as pessoas. Não disse a Bíblia? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento com promessa? O primeiro é amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças? Tá bem. Quando chegaram ali, Abraão, então, amarrou, veja, a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Agora que vem a parte tremenda. E sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Certamente cortaria o pescoço de Isaque, porque os judeus, ou seja, os muçulmanos, todo sacrifício que eles fazem, eles cortam o pescoço, porque eles creem que a vida está no sangue, perfeitamente. Por isso nós não comemos sangue. Vocês entendem? Então, certamente, ele ia imolar Isaque no pescoço. Eu creio que sim. Estou pensando eu que sim. E o que aconteceu? Quando ele desceu para imolar, tomou o cutelo para imolar Isaque, mas o anjo do Senhor lhe bradou dizendo, Abraão, Abraão. E novamente eles, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos, e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz no dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Que história linda, não é? É passada, mas é uma história verdadeira do testemunho de um homem que deixou parente, deixou pai, deixou mãe, como eu deixei mãe, deixei família, deixei parentes, fui morar em fundo de oficina, fui morar em casa de pastor, apanhar de filho de pastor, mas fui para servir o meu Deus. Nunca mais voltei para trás. É assim que a semente de Abraão faz. Quando ela lança a mão arada, ela não olha para trás. Quando ela toma a cruz de Cristo nas suas costas, ela não volta para trás, ela não deixa a cruz. Eu não deixei minha cruz até hoje e quero carregá-la até que a morte me faça livre dela e até que eu troque a minha cruz por uma coroa. Não diz a Bíblia? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Eu espero estar falando a corações nessa tarde que são descendentes de Abraão, filhos de Abraão na fé, homens e mulheres que creem no Deus vivo, que creem que Ele pode fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos ou do que esperamos. E os seus pedidos estão diante de Deus, você sabia disso?
Os meus estão diante de Deus. Às vezes a gente quer na hora, mas o irmão Branham diz, se nós pedíssemos hoje e Deus nos desse amanhã, nós tornaríamos os filhos mais impacientes do mundo. Tudo que pedíssemos, queríamos que Deus fizesse na hora. Portanto, Deus é assim, ó. Deus responde, Deus fala, espera, e Deus pode dizer não. Entendeu? Deus diz sim, Deus pode dizer espera, e Deus pode dizer não. Ele disse não para Paulo, quando Paulo queixou-se do espinho na carne, se a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então tem coisas que Deus nunca vai tirar de nós, porque isso nos levará sempre aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos levará sempre ao Calvário, a entender que não somos nada, que somos meros homens e mulheres de passagem por essa dimensão, por essa terra, e que vamos ter que descer, já estão pagando até o meu sepulcro, né? Meus filhos já estão pagando até o meu túmulo. Eu falei, ó, não vai me enterrar lá embaixo não, que eu vou ficar com falta de ar, falo para eles. E eles dão risada, né? Eu, para mim, se pudesse me enterrar no meu quintal, lá no fundo da igreja, era só cavar uma vala bem cavadinha, se fosse permitido pela lei, né? Cavar uma vala bem cavadinha, me enrolar nos panos bem bacaninha, bem bonitinho, pôr um travesseirinho na minha cabeça, me deitar no buraco lá e enterrar com terra, só isso. Mas eu sei que temos que obedecer às leis, é claro, temos que pagar para nascer, Deus nunca cobrou nada, temos que pagar se adoecer e temos que pagar para morrer, e Deus nunca nos cobrou nada. Deus não cobra de nenhuma autoridade o sol que Ele dá, a chuva que Ele dá, o orvalho que Ele dá, as plantas, as águas dos rios, o mar. Deus não cobra nada. Mas os homens têm que cobrar, né? É assim mesmo, né? Mas o maior preço, vocês sabem, eu tive vendo os 20 trilionários de Dubai, daquela região ali dos árabes. Tem gente tão rica, mas tão rica, que não tem bilhões, tem trilhões. Eu falei, eu sou mais rico do que vocês tudo. Vocês podem ter bilhões e trilhões, mas eu tenho o Deus do ouro e da prata. Eu tenho Deus que tem as riquezas do mundo nas suas mãos. Eu tenho Deus que foi formar uma cidade, ou já formou, né? Jesus diz em São João 14, não se turbe o seu coração, nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos palácios, e Ele foi preparar para nos levar para eles. Você já pensou os palácios de Deus? Não queira comparar uma construção de Dubai, de ouro e de prata, de coisas tais, com o que Deus tem preparado para os seus. Paulo disse, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. Você ama Deus? Então espere por essas coisas. Tenha medo da morte, não. Quando a morte chegar, porque tem momentos que ela passa pela gente, né? Tem horas que a gente sente umas coisas esquisitas. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, tenha compaixão. Clama a Jesus. Se sentir a morte te rodeando, se não for para te levar, se Deus não der ordem, manda ela embora. Mas se Deus deu ordem, o que você vai fazer? Fala, Senhor, deixa-me passar em paz, como eu fiz o funeral de um irmão que levou 35 minutos na minha mão, da esposa e da filha. Querendo morrer e não podia morrer. Deixa-me passar, Pai. Deixa-me passar. E nós na mão dele. E ele tão nexo que estava, que ele mandou me dar café com leite, que ele sabia que eu não tomava cafezinho puro quase naquele tempo. Hoje eu tomo. Ele diz, dá café com leite pro pastor, porque ele não está acostumado a tomar café preto. Estava tão nexo, mas em 35 minutos, eu só vi quando ele ergueu o braço aleijado dele, que não estendia, e notei que algo entrou dentro do quarto. Eu falei línguas angelicais, cantei um hino em línguas angelicais, que eu não sei o começo, eu não sei o meio, eu não sei o fim. Aquilo veio lá de cima, e ele partiu. E naquele momento que ele partiu, eu falei, amarra um lenço, que agora ele já foi. Crê nesse Deus, gente. Crê, porque Ele é um Deus maravilhoso. Tem um evangelista chamado Ismauro, da cidade de Tarumã. Ele diz assim, irmãos, Deus é maravilhoso. Eu falo, amém. Ele não é só maravilhoso. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Ele é Príncipe da paz.
Ele é conselheiro, Ele é o tudo em todos, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei, é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei de Jerusalém, o Rei de Salém. Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o tudo em todos, Ele é o Senhor Jesus Cristo. E eu te convido nessa tarde, já terminando minha programação, queres ser emergido nas águas? Eu te levo ali no Rio Paranapanema, né? Porque, tadinho do Rio Pardo. Eu batizei uma irmã, uma feita, correu óleo de motor no corpo dela. Tá bem poluído, tadinho do rio. Poluíram o rio. Mas do Paranapanema ainda eu bebo água do meio, se precisar. Já fiz isso. De tão limpo que é essa água. Mas eu te levarei no Rio Paranapanema, com várias testemunhas, te levarei para dentro das águas e direi, como servo do Deus Altíssimo, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos teus pecados e recebo o dom do Espírito Santo. Se um dia você resolver fazer isso, liga para mim, tá bom? Eu vou dar o telefone, mas não é te implorando, não. É só te falando, se você quer. Eu não obrigo ninguém. Eu não obrigo ninguém na igreja a ser dizimista, a ser ofertista. E não peço dinheiro. Agora, ensinamento da Bíblia nós damos. A única coisa numa igreja evangélica cristã que você deve fazer é dizimar. Porque quem não dizima é ladrão. É dizimar e ofertar. É só isso. Agora, essa petição aberrante de dinheiro, isso é antibíblico. Isso é anticristo, antipalavra. Isso é coisa dos homens que querem ficar rico, mostrar poder monetário, né? Quer mostrar carrão na cidade, quer mostrar mansão. É dos homens isso aí, não é de Deus não. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse: as raposas têm seu covil, as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, sendo ele o dono dos céus e da terra. Deus te abençoe. Suba o fundo musical, querido irmão. Deus te abençoe. Até a próxima programação. E após essa programação veio o programa do irmão Inácio, né? JB Filho, musical evangélico. Eu falo mais uma vez e sem medo de errar. Líder em audiência. Programa exclusivo. Programa especial. Que Deus abençoe o irmão Gustavo, o irmão Inácio. Deus abençoe todos os radialistas. Deus abençoe a todos da rádio. Até a próxima programação, se o Senhor nos permitir.